Por que Florence Scovel Shinn escreveu a mesma advertência 100 vezes em seus diários pessoais? Por que ela repetiu o mesmo alerta em cada palestra durante 15 anos? E por que, mesmo alertando tanto, ela via as mesmas pessoas bloquearem completamente suas manifestações, fazendo exatamente aquilo que ela implorava para não fazerem? Se seus decretos não funcionam, se suas manifestações não chegam, se você sente que há um muro invisível entre você e sua abundância, prepare-se. Porque o que vou revelar agora foi o erro mais comum que Florence documentou em 2 décadas de trabalho. E você provavelmente está cometendo esse erro neste exato momento, sem perceber. Florence não alertou 100 vezes por exagero. Ela alertou 100 vezes porque viu 100 pessoas perderem tudo por causa disso. Vou te contar 3 histórias reais. 3 pessoas que Florence atendeu pessoalmente. 3 destinos completamente diferentes. E no final, você vai entender por que apenas uma dessas pessoas manifestou tudo o que queria, enquanto as outras 2 bloquearam absolutamente tudo. Março de 1924, São Paulo. Uma mulher chamada Beatriz procura Florence desesperada. 42 anos, viúva há 3 filhos pequenos, sem dinheiro, prestes a perder a casa. Beatriz tinha descoberto os ensinamentos de Florence 6 meses antes. Tinha lido O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Tinha começado a decretar. E nos primeiros meses, pequenos milagres aconteceram. Uma cliente antiga voltou. Um pagamento atrasado chegou. Nada grande, mas suficiente para manter a esperança. Mas então, tudo parou. Simplesmente parou. Como se uma torneira tivesse sido fechada. Nenhum decreto funcionava mais. Nenhuma manifestação chegava. E a data do despejo se aproximava. Florence olhou nos olhos de Beatriz e fez uma pergunta que mudaria tudo. Uma pergunta simples. Uma pergunta que revelou o bloqueio total. Beatriz, quando você decreta abundância pela manhã, o que você faz logo depois? Beatriz respondeu orgulhosa. Eu saio para procurar emprego. Eu bato em todas as portas. Eu não fico parada esperando. Eu faço a minha parte. E foi nesse momento que Florence disse as palavras que Beatriz nunca esqueceria. Você não está fazendo sua parte. Você está anulando seus decretos. Beatriz não entendeu. Como assim? Ação não era necessária? Florence não ensinava que decretar sem agir era fé morta? Florence explicou. Existe ação inspirada e existe ação de desespero. A ação inspirada vem de dentro, como um impulso natural, sem esforço. A ação de desespero vem do medo, da dúvida, do não confiar que o decreto já está trabalhando. E então Florence revelou o erro fatal. O erro que bloqueia tudo. O erro que ela alertou 100 vezes. Beatriz, quando você decreta de manhã e sai desesperada para procurar emprego, a providência divina lê isso como falta de fé. Você está dizendo 2 coisas opostas. De manhã você diz, confio, deixo com Deus. De tarde você diz, não confio, vou resolver sozinha. E a providência divina não responde a mensagens duplas. Ele paralisa. Ele espera você decidir de verdade. Esse é o bloqueio total. Decretar e duvidar. Afirmar e negar. Soltar e agarrar. Florence chamava isso de vibração dividida. E vibração dividida não manifesta nada. Ela congela tudo. Florence abriu o diário dela. Mostrou para Beatriz. Página após página com a mesma frase grifada. A dúvida disfarçada de prudência é o assassino silencioso da manifestação. Beatriz leu aquilo e começou a chorar. Porque ela se reconheceu. Ela decretava de manhã com fervor. Mas no fundo, ela não confiava de verdade.
Ela mantinha a carta na manga. Ela corria atrás. Ela vivia no modo sobrevivência, não no modo fé. E Florence disse algo que mudou tudo. Beatriz, você precisa escolher. Ou você confia no decreto e age apenas quando sentir impulso. Genuíno. Ou você para de decretar e assume que vai resolver tudo sozinha. Mas você não pode fazer os dois. Porque os dois ao mesmo tempo é bloqueio total. É porta fechada. É nada manifestar. Florence então ensinou o protocolo de reversão do bloqueio. 3 etapas. Simples, diretas, poderosas. Primeira etapa. Admitir a dúvida. Em voz alta. Beatriz, repete comigo. Eu vacilei na fé. Eu fingi confiar. Mas não confiei de verdade. Eu decretei com a boca, mas neguei com as ações. Beatriz repetiu. E algo quebrou dentro dela. Uma tensão, uma corda esticada demais. Ela sentiu alívio. Segunda etapa, decretar o perdão da dúvida. Florence ensinou. Eu me perdoo por duvidar. Eu libero toda a vibração de desconfiança. Eu escolho agora confiar completamente. O que é meu já está a caminho. Terceira etapa, a mais difícil. O teste da fé. Florence disse. Beatriz, você vai voltar para casa e não vai fazer nada por 3 dias. Nada de procurar emprego. Nada de correr atrás. Você vai decretar de manhã, agradecer de noite e viver o dia. Se alguma intuição vier, você age. Se nenhuma vier, você descansa. 3 dias de fé pura, sem carta na manga. Beatriz ficou em pânico. 3 dias sem fazer nada? Com a data do despejo chegando? Mas Florence foi firme. É exatamente por isso que seus decretos não funcionam. Você não confia. E enquanto você não confiar de verdade, nada vai se mover. Beatriz aceitou, voltou para casa e começou os 3 dias mais difíceis da vida dela. Dia 1, Beatriz acordou e decretou. Eu confio na provisão divina. Minha abundância está garantida. Está consumado. Depois, ficou em casa, limpou, brincou com as crianças e lutou contra a voz na cabeça que gritava: vai procurar emprego, vai fazer alguma coisa. Mas ela segurou. Ela escolheu confiar. Dia 2, a ansiedade piorou. Beatriz acordou com o coração acelerado. Decretou novamente. Mas a voz da dúvida estava mais alta. Você é irresponsável. Seus filhos vão passar fome. Você está sendo ingênua. Mesmo assim, Beatriz não saiu de casa. Ela lembrou das palavras de Florence. Dúvida disfarçada de prudência. Ela reconheceu que aquela voz não era sabedoria, era medo. E ela escolheu não obedecer o medo. E então, no final do dia 2, algo aconteceu. Dona Cida bateu na porta. Uma mulher que Beatriz mal conhecia. E disse algo inusitado. Beatriz, eu sonhei com você ontem. E no sonho, uma voz me disse para oferecer trabalho a você. Eu tenho um ateliê de costura. Preciso de ajuda. Você aceita? Beatriz aceitou. Começou no dia seguinte. O salário? Exatamente o valor que faltava para pagar a casa e ainda sobrar. Mas a história não termina aí. 3 meses depois, a dona do ateliê adoeceu. E ofereceu sociedade para Beatriz. 6 meses depois, Beatriz era dona de metade do negócio. 2 anos depois, ela tinha 3 lojas. E tudo começou quando ela parou de duvidar, disfarçando a dúvida de prudência. Quando ela escolheu confiar de verdade. Quando ela alinhou a boca com a ação, a declaração com a vibração. Florence documentou isso no diário em abril de 1924. Beatriz foi a 12ª pessoa que conseguiu dar a volta por cima naquele ano. Mas nem todos tiveram a mesma sorte.
Vou te contar agora a história de alguém que não conseguiu. E você precisa ouvir isso com atenção, porque pode estar repetindo os mesmos erros. Agosto de 1925. Um homem chamado Roberto procura Florence. 51 anos, contador, emprego estável, mas preso. Preso no trabalho, preso no casamento, preso na vida. Ele queria liberdade, queria mudar de cidade, queria começar de novo. Roberto tinha um dinheirinho guardado. Não era fortuna, mas dava para se manter por uns 6 meses. Ele tinha contatos em outra cidade. Uma vaga o esperava. Tudo encaminhado. Tudo pronto. Mas ele não conseguia dar o primeiro passo. Alguma coisa o paralisava. Florence ouviu tudo com atenção e logo identificou o padrão. Roberto dizia que queria mudar, mas não saía do lugar. Afirmava que desejava a liberdade, mas continuava preso. Vibração dividida. Bloqueio total. Florence perguntou: Roberto, por que você não pede demissão do emprego e se muda para a nova cidade? E Roberto deu aquela resposta. Aquela que Florence já tinha escutado milhares de vezes. Eu preciso ter certeza. Eu preciso garantir que vai dar certo. Não posso jogar tudo para o alto e arriscar. Florence respirou fundo e disse as palavras duras, mas necessárias. Roberto, você não quer mudança. Você quer garantia. E garantia não existe no reino da manifestação. Manifestação exige fé. E fé exige um salto. Você está pedindo para a providência divina te dar a certeza antes de você confiar. Mas a providência divina só te dá a certeza depois que você confia. Você inverteu a ordem e por isso está parado. Há anos. Roberto ficou em silêncio. A verdade doía como um soco. Florence continuou. O erro que bloqueia tudo não é a dúvida. Dúvidas todos temos. O erro é decretar como se confiasse, mas agir como quem duvida. É falar em abundância, mas viver agoniado com a escassez. É declarar liberdade, mas se recusar a sair da prisão. Você sabe quantas vezes eu vi isso acontecer? Centenas. Centenas de pessoas fazendo exatamente o que você está fazendo. E sabe quantas manifestaram? Nenhuma. Porque a providência divina não responde a palavras. Ela responde à vibração. E a sua vibração está gritando: eu não confio. Roberto saiu da consulta abalado. Ele prometeu mudar. Prometeu confiar. Prometeu dar o salto. Florence anotou no diário. Roberto precisa escolher entre a segurança e a manifestação. Não dá para ter os dois. 3 meses depois, Roberto voltou. Ainda no mesmo emprego, ainda na mesma cidade, ainda preso. Ele tinha tentado fazer afirmações todos os dias, mas não tinha feito nada para mudar. E nada mudou. Florence perguntou: por que você não foi? Roberto respondeu: porque eu ainda não recebi um sinal claro. Estou esperando uma confirmação divina. E Florence disse algo que ele nunca mais esqueceu. Você nunca vai receber o sinal claro antes de se mover. O sinal claro vem depois do primeiro passo de fé. Você está esperando que Deus te carregue no colo, mas Deus está esperando que você ande. E enquanto você espera, você envelhece nessa prisão. Roberto não voltou mais. Florence anotou no diário em dezembro de 1925. Roberto escolheu a segurança e perdeu a manifestação. 5 anos depois, Florence soube que Roberto tinha morrido. Ainda no mesmo emprego, ainda na mesma cidade. Ele levou os decretos para o túmulo, mas nunca deixou que se materializassem. Porque ele nunca deu o salto. Ele nunca escolheu confiar de verdade. Essa história é chocante. Mas você precisava ouvi-la.
Porque talvez você seja um Roberto. Talvez você esteja decretando mudança, mas sem se mover. Decretando abundância, mas agarrado à escassez. Decretando liberdade, mas escolhendo a prisão segura. E se for, você está bloqueando tudo. Completamente. Totalmente. Mas calma. A parte mais importante vem agora. Porque existe uma terceira pessoa. Uma história que Florence registrou em 1929. E essa história mostra o caminho. Janeiro de 1929. Uma jovem de 23 anos chamada Margarida chega ao escritório de Florence. Ela não tinha nada. Literalmente nada. Dormia de favor no sofá de uma prima. Comia uma vez por dia. Usava roupas doadas. Zero dinheiro. Zero perspectiva. Mas Margarida tinha uma coisa que a Beatriz levou meses para desenvolver. E o Roberto nunca teve. Margarida tinha fé absoluta. Não uma fé forçada. Não uma fé fabricada. Uma fé natural. Como se ela simplesmente soubesse que tudo ia dar certo. Florence ficou intrigada. Ela já tinha visto muita gente desesperada. Mas Margarida não demonstrava desespero. Estava calma, tranquila. Como se já tivesse recebido tudo, mesmo não tendo nada. Florence perguntou. Margarida, por que você me procurou? Margarida respondeu com uma simplicidade surpreendente. Eu vim porque senti que devia vir. Não sei por quê. Apenas senti. Essa resposta mudou tudo na mente de Florence. Porque ela reconheceu ali o que sempre ensinava, mas raramente via. Ação inspirada pura. Margarida não foi até ela por desespero. Não foi porque calculou. Ela foi porque sentiu. E quando você age pelo que sente, não pelo que teme, a providência divina se movimenta. Florence decidiu fazer um experimento. Ela ensinou a Margarida o mesmo protocolo que já tinha ensinado a dezenas de pessoas. Mas com Margarida havia algo diferente. Florence sentiu que dessa vez ia funcionar completamente. O protocolo era simples. Decretar pela manhã, agradecer à noite. E durante o dia fazer apenas o que a intuição pedisse. Nada de forçar a barra, nada de correr atrás, nada de ter uma carta na manga. Fé pura por 7 dias. Margarida ouviu tudo e simplesmente disse: Está bem, eu faço. Sem perguntas, sem dúvidas, sem e se. Está bem, eu faço. Florence anotou no diário. Margarida tem a vibração mais limpa que já vi. Ela vai manifestar rápido. E manifestou. Dia 1. Margarida acordou no sofá da prima. Decretou em voz baixa para não acordar ninguém. Agradeceu. E saiu para caminhar. Sem rumo. Apenas caminhou. Sentiu vontade de entrar em uma livraria. Entrou. Sentiu vontade de pegar um livro específico. Pegou. E ao pegar, esbarrou em uma mulher. A mulher se chamava Doroteia, 52 anos. Viúva, dona de uma pensão. E estava procurando alguém para ajudar a administrar o lugar. Alguém jovem, confiável, disposta. Ela olhou para Margarida e sentiu algo. Ofereceu o trabalho ali mesmo. Com moradia inclusa e salário. Margarida aceitou. Começou no dia seguinte. Saiu do sofá da prima e foi morar na pensão. Dia 7. Margarida voltou para contar a Florence. Florence não se surpreendeu. Ela tinha sentido a vibração de Margarida. Ela sabia que ia acontecer rápido. Mas o que Florence não esperava era o que Margarida disse a seguir. Margarida contou que durante a semana ela não tinha sentido ansiedade nenhuma. 0. Ela simplesmente confiou. E todas as vezes que sentia um impulso, ela ageia. E todas as vezes que não sentia nada, ela descansava. Sem culpa, sem cobrança, sem medo.
E Florence fez a pergunta que revelaria tudo. Margaret, como você conseguiu não duvidar? Margaret pensou por um momento e disse algo que Florence escreveria em letras garrafais no diário. Eu não consegui não duvidar. Eu vacilei na fé várias vezes, mas eu não deixei a dúvida mandar. Eu sentia a dúvida, mas decretava mesmo assim. Eu reconhecia o medo, mas confiava mesmo assim. Não é que eu não tinha dúvida, é que eu não obedeci à dúvida. Essa resposta foi uma virada na compreensão de Florence sobre manifestação. Até então, Florence achava que o bloqueio vinha da dúvida. Mas Margaret mostrou que não. O bloqueio não vem de sentir dúvida. O bloqueio vem de obedecer à dúvida. Você pode sentir medo e ainda assim confiar. Você pode sentir incerteza e ainda assim decretar. Você pode ter a voz da dúvida gritando e ainda assim escolher agir pela fé. O problema nunca foi sentir. O problema sempre foi obedecer. Florence refez toda a má anotação do diário. A nova verdade estava clara. A dúvida disfarçada de prudência é o assassino silencioso da manifestação. Mas não é ter dúvida que mata. É obedecer à dúvida que mata. Margaret continuou trabalhando na pensão. 6 meses depois, Doroteia ofereceu sociedade. 1 ano depois, Doroteia se mudou para a casa da filha e deixou a pensão inteira para Margaret administrar. 3 anos depois, Margaret era dona do prédio. E tudo começou quando ela escolheu não obedecer à dúvida. Quando ela reconheceu que dúvida é normal, mas confiança é escolha. Florence acompanhou Margaret por anos e anotou no diário em 1935. Margaret entendeu o que poucos entendem. Fé não é ausência de dúvida. Fé é confiança, apesar da dúvida. Agora você entende. 3 pessoas, 3 histórias, 3 resultados. Beatriz bloqueou tudo por meses, mas quando descobriu o erro, reverteu e manifestou. Roberto bloqueou tudo por anos e nunca reverteu. Margaret nunca bloqueou, porque entendeu desde o início que dúvida não é o problema. Obedecer à dúvida é o problema. E você? Qual das 3 você é? Você é Beatriz, que está bloqueando, mas pode reverter? Você é Roberto, que está preso na segurança e recusa o salto? Ou você é Margaret, que sente medo, mas escolhe confiança? Guarda isso, porque agora vou te mostrar os 5 sinais de que você está bloqueando tudo. E se você reconhecer 3 ou mais, você precisa aplicar o protocolo de reversão urgente. Primeiro sinal: você decreta, mas não age nas intuições. Você sente um impulso para ligar para alguém, para ir a algum lugar, para fazer algo. Mas ignora. Você acha que é só a mente, mas não é. É a providência divina tentando te guiar. E quando você ignora, você bloqueia a manifestação. Florence dizia que intuição é a linguagem de Deus. E ignorar intuição é desligar o telefone quando Deus está ligando. Você decreta, Deus responde, mas você não atende. E aí você reclama que Deus não responde. Segundo sinal: você mantém carta na manga. Você decreta abundância, mas guarda dinheiro com medo de faltar. Você decreta provisão divina. Mas trabalha em 3 empregos porque não confia. Você fala de fé, mas vive no modo sobrevivência total. Carta na manga é dúvida disfarçada de sabedoria. E enquanto você tiver carta na manga ativa, o plano A da fé não se manifesta. Porque a providência divina só entra onde há espaço de confiança. E carta na manga ocupa todo o espaço. Terceiro sinal: você decreta e imediatamente pensa em como vai acontecer. Você quer saber o caminho antes de dar o passo.
Você quer ver o mapa completo antes de confiar. E enquanto você exige o mapa, você fica parado. Florence ensinava que você não precisa saber como. Você só precisa saber quem. E quem é Deus. O como é responsabilidade dele, não sua. Sua responsabilidade é confiar. E se mover quando sentir impulso. Quarto sinal. Você conta seus decretos para pessoas negativas e deixa elas plantarem dúvida. Você compartilha seu sonho com quem não tem fé. E quando eles dizem, isso não vai dar certo, você acredita neles e mata a semente antes de brotar. Florence alertou dezenas de vezes. Não jogue pérolas aos porcos. Não compartilhe decretos sagrados com mentes céticas. Porque ceticismo é contagioso. E quando você deixa entrar, ele contamina sua fé. Quinto sinal. Você desiste antes do milagre. Você decreta por 1 semana, 2, 3. Nada acontece. E você para. Você conclui que não funciona. Mas a verdade é que você parou exatamente quando ia funcionar. Florence documentou isso várias vezes. A maioria das manifestações acontece entre o dia 15 e 21. Mas a maioria das pessoas desiste no dia 10. Elas param 3 passos antes da linha de chegada. E nunca sabem o quão perto estavam. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, você está bloqueando tudo. Mas calma, porque agora vem o protocolo completo de reversão. O mesmo que Florence ensinou para Beatriz. O mesmo que poderia ter salvado Roberto. O mesmo que Margaret fez naturalmente. Protocolo de reversão do bloqueio total. 7 dias, 7 etapas. Compromisso absoluto. Dia 1, admitir o bloqueio. Sente. Respira 3 vezes. E diz em voz alta. Eu bloqueei minhas manifestações. Eu vacilei na fé disfarçando de prudência. Eu decretei com a boca, mas neguei com as ações. Eu reconheço isso agora. Dia 2. Perdoar a si mesmo. O bloqueio veio de medo, não de maldade. Você estava tentando se proteger, mas proteção excessiva é prisão. Diz em voz alta. Eu me perdoo por duvidar. Eu me libero da culpa. Eu escolho agora confiar. Dia 3. Decretar limpeza. Florence ensinava que vibração dividida precisa ser limpa. Como limpar uma ferida antes de curar? Diz em voz alta. Eu limpo toda dúvida do meu campo energético. Eu libero todo medo do meu subconsciente. Eu abro espaço para a fé pura. Dia 4. Decretar confiança. Agora você planta a nova semente. Diz em voz alta. Eu confio completamente na provisão divina. O que é meu já está a caminho. Eu não preciso saber como. Eu só preciso saber que está feito. Está consumado. Dia 5. Teste da intuição. Durante 24 horas, você faz tudo o que sentir impulso genuíno de fazer. Mesmo que não faça sentido lógico. Sentiu vontade de ligar para alguém? Liga. Sentiu vontade de ir a algum lugar? Vai. Sem questionar. Só confia. Dia 6. Teste do descanso. Durante 24 horas, você não faz nada que não sentir impulso de fazer. Mesmo que a lógica diga que deveria. Não sentiu vontade de sair? Fica em casa? Não sentiu impulso de trabalhar em algo? Descansa. Confia que a providência divina está trabalhando por você. Dia 7. Gratidão antecipada. Você agradece como se já tivesse recebido. Não um obrigado futuro. Um obrigado presente. Diz em voz alta. Eu agradeço pela manifestação que já está realizada. Eu celebro a provisão que já chegou. Eu recebo agora com alegria. 7 dias, 7 etapas. E no final, o bloqueio estará quebrado. A vibração dividida estará limpa.
e o caminho estará aberto. Mas tem algo que você precisa saber. Algo que Florence revelou apenas para os alunos mais próximos. Algo que ela anotou no diário em 1938, 2 anos antes de sua partida. Ela estava doente. Os médicos tinham lhe dado 6 meses de vida. E Florence estava fazendo exatamente o que ensinava, decretando cura, confiando. Mas a dúvida estava forte, porque a dor era real. Os sintomas eram reais, e todo dia ela acordava sentindo o corpo fraco. E foi nesse momento que Florence aprendeu a lição final sobre bloqueio. A lição que ela nunca tinha ensinado antes. A lição que mudou tudo. Ela escreveu no diário: eu descobri algo. A dúvida não é inimiga. A dúvida é teste. Quando eu decreto cura e sinto dúvida, não é a providência divina me bloqueando. É a providência divina me perguntando: você realmente confia? E toda vez que eu escolho confiar apesar da dúvida, minha fé fica mais forte. Esse foi o insight final de Florence. Dúvida não é obstáculo. Dúvida é treino. Cada vez que você sente dúvida e escolhe fé, você está fortalecendo o músculo da confiança. Cada vez que você sente medo e age mesmo assim, você está provando para a providência divina que você é sério. Florence viveu 4 anos a mais do que os médicos previam. E quando ela partiu, foi em paz, porque ela tinha aprendido a última lição. Fé não é nunca duvidar. Fé é sempre escolher confiança, apesar da dúvida. E você? Você está pronto para escolher? Você chegou até aqui. Você ouviu as 3 histórias. Você viu os 5 sinais. Você recebeu o protocolo de 7 dias. Agora, a pergunta é: você vai aplicar ou só vai assistir? Porque informação sem aplicação é entretenimento. E eu não estou aqui para entreter você. Eu estou aqui para transformar você. E transformação exige decisão. Decisão de parar de obedecer à dúvida. Decisão de começar a confiar de verdade. E esse vídeo revelou algo profundo para você. Se você reconheceu que estava bloqueando suas manifestações, existe uma forma poderosa de honrar esse conhecimento. Florence ensinava a lei da circulação. Tudo que circula multiplica. Tudo que estagna evapora. Você acabou de receber um ensinamento que Florence alertou 100 vezes. Um ensinamento que pode desbloquear tudo na sua vida. E quando o conhecimento espiritual profundo chega até você, honrar esse conhecimento faz parte da manifestação. O Super Thanks logo abaixo não é sobre mim. É sobre você ativar a lei da circulação. É você dizendo para a providência divina: eu valorizo a sabedoria que recebi. E quando você valoriza, a providência divina te envia mais. Quando você circula, a providência divina multiplica. Quando você honra, a providência divina abençoa. Cada contribuição aqui ajuda esse canal a continuar resgatando os ensinamentos autênticos de Florence. Não a versão diluída, não a versão comercial, a versão real. A verdade que ela alertou 100 vezes. E você não é só espectador. Você é guardião dessa sabedoria. Faça parte de quem espalha. E agora, o último passo. Compromisso público. Porque Florence ensinava que decretos públicos têm 3 vezes mais poder. Quando você declara na frente de testemunhas, mesmo que virtuais, você ativa forças espirituais mais profundas. Então comenta aqui embaixo. Exatamente isso. Eu paro de obedecer à dúvida. Não precisa explicar. Não precisa justificar. Só essas 6 palavras. Eu paro de obedecer à dúvida. Esse decreto público e vai criar uma onda energética. E quando você ver outras pessoas decretando junto, você vai sentir a força coletiva
100 pessoas decretando isso juntas têm poder de romper bloqueios ancestrais. Seja uma dessas 100, você está no momento exato que precisa estar. Você assistiu até aqui porque sua alma sabia que precisava dessa mensagem. Florence alertou 100 vezes para que chegasse até você hoje. Não desperdice, não deixe passar, não seja Roberto. E ouviu, mas não aplicou. Seja Beatriz, que reconheceu o erro e reverteu. Ou melhor, seja Margarida, que entendeu desde o início que dúvida não é o problema. Obedecer à dúvida é o problema. Os próximos 7 dias vão definir se você continua bloqueado ou se você finalmente desbloqueia tudo. Protocolo está nas suas mãos. Conhecimento está na sua mente. Decisão está no seu coração. Você escolhe segurança ou manifestação, prisão confortável ou liberdade assustadora. Dúvida obedecida ou fé escolhida. Florence alertou 100 vezes. Eu alertei uma. Não precisa de mais. Você já sabe o que fazer. Agora é só fazer. Está consumado.